Caso da promotoria contra Brandon Banfield. Banfield e seu advogado estão presentes, assim como a promotoria. Hoje é a sentença. Estamos prontos para prosseguir, Sr. Carroll. Tudo certo. Eu sei que você revisou o relatório de investigação pré-sentença com seu cliente. Obrigada por me avisar com antecedência quais são as suas correções. Sim, revisei e fiz as seguintes correções no relatório de investigação pré-sentença. Está na página 5, no resumo conjugal. O segundo parágrafo deve indicar 2022 e substituir 2018. Na página 6, na parte da educação, o Sr. Banfield frequentou a Universidade de São José e substitua isso por Eunice Petrova? Patrono. Pat Coney? Ok. E substitua isso por substituir Brooklyn. Certo. Sim. Página 8, penúltimo parágrafo. O Sr. Banfield relata que profissionais de saúde mental conversavam com ele durante a prisão e que recebeu medicação para depressão. Por isso, alterei o texto. Na página 9, supervisão comunitária, o Sr. Banfield tem 41 anos e deve substituir a entrada de 42. Fiz essas alterações no relatório pré-sentença. Promotoria, alguma observação? Não, meritíssima. Tudo bem, então vou incluir o relatório como parte do registro. Neste momento, eu sei, Sr. Carroll, você também observou em seu memorando, você declarou que não tem objeção às declarações de impacto da vítima, aquelas por escrito que você recebeu. Isso está correto? Sim. Certo, só para constar, as provas da promotoria. As declarações de impacto da vítima que eu revisei são a declaração da família de Joe Ryan, a declaração dos pais de Christine, a declaração da irmã de Christine, Danielle Hawker, H-O-C-K-E-R, a declaração do tio de Christine, Joseph Fontana, a declaração da amiga de Christine, Carrie Davis, K-A-R-I Davis, a declaração da amiga de Christine, Lindsay Johnson, a declaração da amiga de Christine, Lucílio Priolo, P-R-I-O-L-O. A declaração da amiga de Christine, Amanda de Oliveira Canto. E isso é o L-I-V-E-I-R-A, Canto, C-A-N-T-O. E então a declaração do amigo de Christine, Brad Garmin. Essas são todas as declarações por escrito, correto? Essas são as declarações por escrito. Certo, vou incluir essas declarações no registro também. A promotoria tem mais alguma prova? Sim, meritíssima. Chamaremos 3 testemunhas. Tudo bem. Sr. Carroll, deseja falar antes das testemunhas? O senhor ainda está de pé, só estou conferindo. Bem. Você pode se sentar, vai ser a minha vez. Obrigada. Certo. Sim, sua primeira testemunha. Juíza, vamos chamar Danielle Hawker. Certo. Sr. Daniel Hopper, senhorita. Salma Hawker lidera o caso sob pena de prisão. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você pode declarar seu nome para registro? Danielle Hawker. Qual sua relação com Christine? Ela é minha irmã. E você tem algum depoimento que gostaria de apresentar ao juiz sobre a perda de Christine em sua vida? Sim, eu gostaria. Por favor, obrigada. Meu nome é Danielle Hawker e Christine Banfield é minha irmã mais nova. Minha família permaneceu em silêncio publicamente desde o assassinato da minha irmã, exceto por uma breve declaração após o julgamento. Optamos por proteger Christine e Valerie para evitar que a mídia distorcesse nossas palavras ou alimentasse justiceiros da internet. Mesmo assim, não escapamos da atenção da mídia. Nas horas seguintes ao assassinato de Christine, recebi uma ligação de uma repórter, disfarçada de simpatia, pedindo uma declaração e fotos da Christine. Desde então, meu marido e eu recebemos inúmeras ligações e e-mails, mas eles não se comparam ao volume esmagador que meus pais tiveram que suportar. Christine, porém, merece ser lembrada e mencionada por quem a amava. O luto não é algo que se faz em público ou se compartilha, exceto com as pessoas mais próximas. E mesmo assim, muitas vezes, ele se esconde atrás de portas fechadas em momentos silenciosos. Sinto que sou outra pessoa por dentro, como se minha identidade tivesse mudado de forma inimaginável. Ser irmã mais velha faz parte de quem eu sou. E em questão de segundos isso foi tirado de mim, tirado de nós. Embora a justiça tenha sido feita, isso não alivia a dor nem cria mais espaço para ela. Isso não trará Joseph Ryan de volta aos seus entes queridos, nem Christine de volta para nossa família. Desde a morte de Christine há 3 anos, às vezes sinto que vivo com uma bomba relógio prestes a explodir.
O medo e a ansiedade tomam conta, minha mente dizendo ao meu corpo que algo terrível ainda vai acontecer. Eu esperei por respostas, por mais informações. Eu estava em um estado perpétuo de limbo. As mensagens diárias com fotos da Valéria cessaram, dando lugar a ligações de repórteres em busca da próxima manchete. As mensagens entre Cristina e eu cessaram. Aquela ligação noturna que eu recebia dela voltando do trabalho não vai mais acontecer. A viagem que reservei para o aniversário da Valéria no próximo mês não aconteceria. A vida como eu conhecia acabou, e mesmo assim eu me sentia culpada por seguir vivendo sem a única pessoa que deveria me conhecer por mais tempo. Quando pequenas, Cristina e eu éramos frequentemente confundidas com gêmeas, apesar dos quase 4 anos de diferença. Eu a chamava de Maninha. Ambas tínhamos cabelo cacheado, mas eu não via o que os outros percebiam. Quando olho no espelho, às vezes vejo ela primeiro, meu rosto substituído pelo dela, e num instante ela desaparece e eu fico confusa com o meu próprio reflexo. Ela era uma pessoa única, nunca tentou ser eu, mas sempre quis estar ao meu lado, e eu ao dela. Não me lembro muito da minha vida antes dela nascer, só tenho algumas lembranças, mais parecidas com olhar uma foto. Eu tenho uma lembrança vívida de ir ao médico do bebê com minha mãe e minha avó materna, que também chamávamos de vovó pássaro. A vovó me mantinha entretida andando lá fora e colhendo flores. Em uma consulta, fui picada por abelha e fiquei chateada, querendo minha mãe. A vovó me levou para dentro, onde um monitor de bebê exibia uma imagem escura e confusa que não entendi. Enquanto me segurava, minha mãe apontou o monitor e disse que era o bebê. Com cerca de 4 anos, mesma idade de Valéria quando Cristina morreu, eu estava animada para ser irmã mais velha. Assim que ela nasceu, eu me tornei nós. Eu continuo dizendo nós ao falar da infância após sua morte, mas agora, ao fazê-lo, me falta o ar, uma pausa cheia de amor sem destino. Fomos as primeiras amigas uma da outra, dormindo nos quartos ou em barracas na sala de estar. Eu subi no berço dela várias vezes e tentei trocar a fralda dela sozinha, sem sucesso. Nossas melhores amigas eram irmãs. Ficávamos acordadas até tarde nos sábados, esperando nosso pai voltar do turno das 16h à meia-noite, assistindo Saturday Night Live e comendo bagels quentes que ele trazia para casa. Nosso programa favorito era 3 é Demais. E a gente tinha ataques de riso na casa dos nossos avós sem motivo nenhum. Ela dormia em qualquer lugar, como em shows do New Kids on the Block ou em viagens curtas de carro, pedindo para eu acordá-la ao chegar. Ela era obcecada pelos Backstreet Boys, especificamente pelo Kevin dos Backstreet Boys. Ela amava tanto eles que ela e a melhor amiga acamparam do lado de fora de uma Rite Aid enquanto as mães se revezavam dormindo no carro no estacionamento. Isso foi nos anos 90. Não havia internet, apenas um ponto da Ticketmaster em uma farmácia. Ela era tão fã do Brad Pitt e de Lendas da Paixão que se tivesse um filho eu sabia que chamaria de Tristan. Nossa infância foi em casa, na sala de brinquedos do porão. Para brincar com amigos, ligávamos do telefone fixo para ver se podiam sair. Nas férias em família, nas casas dos nossos avós, na piscina deles, pescando nos barcos do nosso pai ou do nosso avô, pegando caranguejo no cais com o Grabby Bird, comendo bolos da Entenmann's e tomando café em xícaras pequenininhas. Na casa da Lala, da vovó e do vovô, nossos avós paternos. Nosso avô paterno, barbeiro profissional, fez nossos primeiros cortes de cabelo no quintal. E ele nos dava pirulitos Charms da barbearia dele em casa e colocava $5 nas nossas mãos quando íamos embora. Só tivemos internet no ensino médio e celular na faculdade. Brincávamos fora pegando sapinhos, vagalumes em potes e usando a imaginação para nos divertir em qualquer lugar. Tínhamos tradições de família que giravam principalmente em torno da comida italiana, para ser mais específica. Na nossa casa, a gente comia macarrão, não massa, e molho, não gravy. Feriados, aniversários, almoços de domingo e outros eventos, grandes ou pequenos, eram sempre com nossos tios e tias. Nossos avós foram essenciais na nossa criação, sempre presentes em nossas vidas. Vovó Bird faleceu em setembro de 2022, apenas 5 meses antes de Christine. Nossa família ainda estava de luto por sua perda quando Christine faleceu. Mesmo que pudéssemos parecer semelhantes, cada uma de nós tinha sua própria personalidade distinta. Ela era gentil, carinhosa e precoce quando criança, atenciosa e sábia além de sua idade. Não surpreendeu quando ela disse jovem que queria ser enfermeira.
Ela ficou ainda mais terna ao crescer. Ela fazia todos se sentirem confortáveis e bem-vindos sem esforço. Pessoas novas me assustavam e eu era desajeitada socialmente. Ela adorava estar com amigas e grandes grupos não a intimidavam como acontecia comigo. Ela era monitora no dormitório da faculdade, sempre buscando ajudar os outros. Confiável e altruísta, abria mão do tempo para apoiar amigas em necessidade. Após ela concluir a faculdade, voltamos a morar em nossa casa de infância. Parecia que éramos crianças outra vez, só que sem sacos de dormir. Durou pouco, pois ela começou no primeiro emprego como enfermeira e buscava independência. Ela vivia a vida no próprio ritmo, e eu não questionava suas decisões, a menos que ela pedisse orientação. Eu ouvia e fazia perguntas para entender melhor o que ela precisava antes de oferecer qualquer conselho. As memórias que compartilhamos enquanto crescíamos ajudaram a moldar meu senso de amor, família e quem eu sou. Elas pareciam simples e completas, cheias de risadas, segurança e amor. Desde que a perdi, essas mesmas memórias mudaram. Elas não são mais apenas alegres, mas agora estão carregadas de tristeza, cada uma lembrando tanto o quanto eu tive quanto o quanto me foi tirado. Christine se casou 1 ano antes de eu e meu marido, Joe, nos casarmos. Eu olho para esse dia com uma mistura intensa de emoções. Eu estava tão feliz por ela, prestes a começar sua jornada para formar uma família. Esse sentimento é difícil de conter, pois ainda soa como uma lembrança feliz, mas com profunda tristeza. Surge agora a sensação de que nunca mais teremos momentos marcantes. Sem aniversários, dias de ação de graças, natais, férias em família, tradições familiares, sem novas memórias para criar. Nossa família vai conseguir, ainda vamos comemorar, mas há uma peça faltando, um vazio que preenche o ambiente. O peso desse sentimento torna difícil passar pelo dia, como se eu estivesse andando na água vestida. Quando Christine soube que estava grávida de Valerie, morava em Nova York. Eu e Joe estávamos em New Hampshire. Ela me enviou um cartão dizendo: "Sinto sua falta." Isso me fez rir e quando abri, havia uma imagem do ultrassom que imediatamente me fez lembrar dela no monitor de bebê. Fiquei tão animada por ela. No fundo, eu estava triste por mim e pelo meu marido. No dia anterior, eu tinha feito um exame invasivo depois de vários anos de infertilidade, o que trouxe mais perguntas do que respostas. Nunca contei para Christine sobre isso e me arrependo de não ter tido seu apoio. 3 meses após a morte de Christine, eu me recuperava de uma cirurgia no hospital e finalmente tinha respostas. Ela deveria estar lá segurando minha mão e me acalmando após um procedimento de quase 8 horas, complicado pela doença de von Willebrand, distúrbio de coagulação que ambas tínhamos. Menos de 1 ano depois, enfrentei outra cirurgia importante. Eu estava apavorada, não só com o procedimento, mas com a possibilidade de deixar minha família para trás depois de perder Christine. Não tinha uma irmã para me apoiar enquanto tentava entender uma nova realidade e um futuro diferente do que imaginei. Esse futuro já tinha sido tirado de nós. O que restou foi um luto ambíguo, sobreposto a uma perda que já esmagava a alma. Evito pensar no apoio que ela poderia ter me dado. As conversas imaginárias que tenho com ela oferecem pouco conforto. O dia do assassinato de Christine não sai da minha cabeça, começando com a mensagem em maiúsculas que Joe recebeu do meu pai logo cedo. "Me ligue agora." Desabei no chão ao ouvir pelo telefone as palavras do meu pai, que Christine fora esfaqueada e morta, se misturando aos meus gritos, ambos para sempre entrelaçados. Meus pais atravessavam uma ponte rumo à Virgínia para passar a noite com a Christine quando receberam a notícia devastadora. Fiquei muito ansiosa por eles estarem dirigindo após receberem essa notícia horrível. O plano que Brandon fez com Juliana dependia dos meus pais participarem sem saber, para garantir que estivessem em casa ou que ela estivesse lá após o trabalho. Eles ainda viajariam por horas, informando a família sobre o assassinato de Christine e ouvindo repetidos choques e lamentos. Nenhum pai deveria fazer essa ligação, mas eles fizeram várias vezes. Esse é o fardo de um pai que perde um filho. Ao assistir à cobertura imediata das notícias, imaginei vários cenários e, de certa forma, revivi algo nunca vivido, como se estivesse lá. Senti o medo de Christine, compartilhei seu terror e quis tomar seu lugar. Eu não tinha mais uma irmã. Eu não era mais uma irmã.
Disse isso ao telefone para uma velha amiga, e ela respondeu que, mesmo distante, sempre seríamos irmãs. Choramos. Voei para a Virgínia no dia seguinte. Meus pais e minha tia, que veio de Nova York, me buscaram no aeroporto. Eles estavam quietos, se moviam devagar, e eu podia ver o peso da perda os abatendo enquanto tentavam suportar a dor que minha irmã sentiu nos últimos momentos de sua vida. Eu sabia que precisava ser forte e segurei as lágrimas para não abalar ainda mais eles. Joe e eu cuidaremos dos meus pais quando envelhecerem, assumindo essa responsabilidade com amor. Mas não importa o quanto a gente dê, nunca vai parecer completo. Esse papel era para ser compartilhado com a minha irmã, juntas como filhas, tomando decisões, apoiando uma a outra e passando por essa fase da vida como uma família. A participação involuntária seria a pedra angular do plano de Brandon. Ele usou amigos e familiares para continuar seu caso com Juliana e formular seu plano. Ele envolveu a filha no plano para atrair a mãe para casa e matá-la. Ele atraiu Joseph Ryan, um participante desavisado, para sua morte. Com base nos relatos dos entes queridos de Joseph Ryan, ele tinha uma alma bondosa, colocava as necessidades dos outros antes das dele e teria tentado proteger minha irmã de qualquer mal, não causar nenhum. Durante o julgamento, eu soube que no dia 29 de outubro de 2022, Brandon e Juliana foram a um estande de tiro. Nesse mesmo dia, eu, junto com nossa mãe e nossa tia, fizemos uma visita para o Halloween. Passamos o dia em eventos de Halloween na região com Christine e Valerie, enquanto Brandon e Juliana aperfeiçoavam essa parte do plano deles. Ao saber disso, fiquei paralisada. Senti que, de certa forma, fui usada para facilitar o ocorrido por não ter reconhecido os sinais. Desde então, revivi muitos momentos, focando em detalhes e me convencendo de que deveria ter notado algo, que alguma pista escapou. Olhar para trás com informações que eu não tinha na época distorce o que realmente vivi, mas o peso emocional da culpa ainda parece real. A vergonha é profunda, e isso me fez questionar meu próprio julgamento e percepção, mesmo sabendo que eu estava avaliando informações incompletas e ocultas. A culpa deveria estar ligada a uma escolha, e eu não escolhi causar dano. Mesmo entendendo isso, ainda luto com a sensação de ter sido envolvida em algo sem participar conscientemente. Reconheço que esses sentimentos são inadequados, mas ainda não sei quanto tempo levarei para conciliá-los com o que ocorreu à minha família e como fui envolvida. Eu realmente não conhecia Brandon, acho que ninguém conhecia, nem família, amigos ou Christine. O depoimento dele foi a demonstração mais egoísta de narcisismo que já presenciei. Ele tentou difamá-la com mentiras descaradas e culpando a vítima, acusando-a de trair o juramento que fez como enfermeira, uma acusação que não só atacou a integridade dela, mas também prejudicou ainda mais os pacientes vulneráveis sob seus cuidados. Como irmã de Christine, eu não apenas a perdi, eu tive que sentar e ouvir uma versão dela que não existia. Eu a conhecia de um jeito que ele nunca poderia, sabia de sua honestidade, compaixão e recusa em viver com segredos. Ouvir ele tentar reescrever a vida e o caráter dela foi como perdê-la de novo, pedaço por pedaço, em uma sala onde ela não podia se defender. As mentiras dele não só tentaram destruir a reputação dela, mas também me fizeram reviver meu luto com uma raiva e impotência indescritíveis. Foi ele quem teve inúmeros casos, várias tentativas de encontrar a amante certa que eventualmente o ajudaria a executar o plano com ele, porque a absurda linha de questionamento sobre um plano não começou apenas quando ele iniciou o caso com Juliana. Acho que ela não era mais importante para ele do que qualquer outra pessoa. Ela era só mais alguém para ser controlada e explorada. O que ele apresentava como afeto era manipulação. O que poderia ter parecido amor não passava de estratégia. Se realmente quisesse construir uma vida com Juliana, ele poderia ter escolhido um caminho honesto, se divorciado e seguido em frente. Porém, o divórcio exigiria abrir mão do controle, que sempre foi prioridade. As ações dele não foram motivadas por amor, mas sim por desejo de poder, engano e total desprezo pelas vidas que ele destruiu. Valerie um dia verá e ouvirá como ele falou insensivelmente sobre Christine. Ela, com o tempo, vai aceitar o fato de que seu pai, a pessoa que deveria protegê-la acima de tudo, a usou e a colocou diretamente em perigo.
Valerie pode ter apenas uma vaga lembrança de uma vida sem perdas, mas durante a maior parte dos seus anos, ela conhecerá sua mãe através do luto e das histórias que os outros compartilham com ela. Faremos tudo o que pudermos para preencher essas histórias com luz, para que ela conheça sua mãe através da alegria e do amor, e não apenas pelo peso do que lhe foi tirado. As últimas palavras e pensamentos de Christine tinham que ser sobre Valerie. Se ela tinha feito o suficiente no pouco tempo que teve com ela, Preocupação sobre quem? cuidaria dela, não pedindo desculpas ao Brandon e garantindo que ele soubesse o quanto era amado. Christine decidiu dedicar sua carreira de enfermagem ao cuidado de bebês e crianças nos momentos mais difíceis. Ela oferecia conforto para pais assustados que desejavam poder ocupar o lugar de seus filhos. Ela fazia esses momentos mais leves com seu sorriso e risada contagiante. Ainda ouço a risada dela na minha cabeça. Christine se dedicou à filha, que sentirá sua falta em todos os momentos importantes da vida. Estarei lá, não para substituir minha irmã, mas para contar a Valéria quem foi sua mãe, lembrar da sua risada alta e do coração enorme. Vou contar a Valerie o quanto ela era amada pela mãe. E eu vou carregar para sempre tanto a dor de tê-la perdido tão cedo, quanto a gratidão de tê-la amado por 37 anos e de ter sido amada por ela também. Esse laço não vai acabar porque nós sempre seremos irmãs. Quero agradecer ao Ministério Público pelo compromisso em buscar justiça e aos membros do júri pelo tempo, cuidado e responsabilidade que tiveram ao chegar ao seu veredito. À Polícia do Condado de Fairfax pela dedicação em buscar a verdade e por honrarem a vida da minha irmã e de Joseph Ryan através do seu trabalho. À equipe de serviços às vítimas pela compaixão, cuidado e apoio à minha família, indo além do esperado em um momento inimaginável. Obrigada, meritíssimo, pelo compromisso com a justiça neste julgamento, por sua paciência hoje e por me permitir compartilhar um pouco sobre quem Christine era, o que significava para mim e minha família, e como sua perda impactou e seguirá impactando minha vida. Obrigada. Obrigada. Por favor, responda a quaisquer perguntas que o Sr. Carroll possa ter. Contra-interrogatório? Não, meritíssima. Senhora, pode perguntar. Obrigada. Próxima testemunha. Juíza, a próxima testemunha será Deirdre Fisher, que vai participar virtualmente. Senhora, a senhora pode nos ouvir? Sim, posso. Tudo bem. Tudo bem. Você pode levantar a mão direita? Você jura ou afirma dizer a verdade sob pena da lei? Sim. Tudo bem. Sim, senhora. Obrigada. Senhorita Fisher, pode declarar seu nome para o registro no tribunal? Meu nome é Deirdre Maureen Fisher. Qual o seu vínculo com Joseph Ryan? Eu era mãe de Joseph Ryan. E você tem uma declaração que gostaria de ler descrevendo o impacto da perda de Joe na sua vida? Sim, eu gostaria. Obrigada. Por favor, pode começar. Primeiro, gostaria de dizer que eu gostaria de poder estar presente no tribunal hoje, mas por motivos médicos não pude comparecer ao julgamento. Mas, no meu lugar, minha irmã Grace Fisher Littner está aqui e esteve presente durante todo o julgamento, assim como minha prima Jan Gillis. Então, agradeço as duas por estarem aqui pelo Joe e por mim. E gostaria de agradecer à honorável juíza Penicias Querates e a este tribunal por me permitir fazer uma declaração em nome da vítima hoje, pelo meu amado filho Joseph Nathan Ryan. Eu gostaria de falar sobre o impacto da perda, Joe, seu assassinato brutal, o julgamento, aquele assassinato e a alegação cruel e falsa de que o próprio Joe era um assassino. E mais importante, quero falar sobre o tipo de homem que Joe era. Quando tive o Joe, eu tinha apenas 16 anos. Eu não tinha condições financeiras, legais ou físicas para criar meu filho.
Apesar de ser desconsiderada como mãe dele, lutei pelo direito de vê-lo e consegui ser uma parte amorosa da vida dele. Joe ficou velho o suficiente aos 14 anos para buscar um relacionamento mais próximo comigo. Ele me disse em certo momento que eu fui a razão pela qual ele aprendeu a amar incondicionalmente. Passei feriados e férias com Joe. Ele me ligava com frequência. Nossa proximidade, nossa intimidade durou pelo resto da vida dele. Eu fui a última pessoa para quem ele ligou na noite antes de ser brutalmente assassinado. Ele me enviou uma foto dele naquela noite. Foi a última vez que eu vi meu filho me chamar de mãe. Recebi uma ligação sobre o assassinato dele 2 dias depois que aconteceu. Assim como na vida, na morte, Joe foi tirado de mim várias e várias vezes. O detetive principal explicou que não tinha sido informado de que eu era a mãe do Joe. Ele foi compassivo e eu continuaria a incluí-lo e a me incluir como ele fez e a equipe de defesa nas atualizações sobre a investigação do assassinato e o processo legal. Quando ele me deu a notícia horrível de que meu bebê tinha sido assassinado, tirado de mim novamente, eu soltei um grito primal. Eu chorei. Desde aquela noite, eu tenho sentido a perda mais profunda que eu poderia experimentar. Meu único filho se foi. Mas os pesadelos e a dor eram só o começo. Nesses mais de 3 anos desde o assassinato de Joe, minha vida tem sido marcada por perdas contínuas e por traumas emocionais, médicos e financeiros. Eu não tenho conseguido funcionar normalmente. Eu tive que lidar com uma enxurrada de idas ao pronto-socorro, consultas médicas, internações hospitalares e cirurgias. Passei muito tempo sem conseguir funcionar ou cuidar de mim mesma em casa, como resultado direto do assassinato e do devastador julgamento que se seguiu. Desenvolvi um problema cardíaco e úlceras. No mês passado mesmo, haveria mais alguns. Agora tive meu dedo do pé amputado depois de não conseguir entender totalmente a dor e a necessidade de procurar atendimento médico imediato. Isso também significa que as contas médicas se acumularam novamente e trabalhar se tornou quase impossível. Será que eu teria passado por um trauma tão severo sem a perda brutal de Joe? Com certeza não. Quando Joe estava vivo, ele voava ou dirigia para cuidar de mim. E quando eu precisei, inclusive 2 vezes por causa do câncer, ele estava lá. Isso me leva à próxima coisa sobre a qual quero falar. Quem Joe realmente era. Brandon Banfield, sua equipe de defesa e até parte da imprensa caracterizaram Joe de forma descuidada como um invasor. O cara do fetiche por sexo violento, o estuprador e o assassino. Ou simplesmente o outro cara esquecível, nem sequer mostrando o rosto de Joe durante o julgamento do assassinato.
Joe foi escolhido porque Brandon Banfield achou que ele seria um bom bode expiatório para ser incriminado pelo assassinato planejado de sua esposa. Como em tantas outras coisas, Brandon estava errado. De certa forma, meu filho tinha falhas, era um cara comum. Mas ele também tinha qualidades incríveis. Joe era extremamente carinhoso. Ele morava com a avó e era dedicado à saúde e ao bem-estar dela. Ele se mudou para a Flórida para cuidar do avô paterno, Pap. Antes de falecer devido à demência avançada, ele passou 2 meses cuidando de uma mulher que amava, que havia feito uma esterectomia radical, além de cuidar da filha pequena dela. Isso faz parte de quem Joe era. Joe era um cara que acreditava em lutar pelos menos favorecidos e até mesmo por cachorros realmente negligenciados. Ele entrava em um abrigo de animais e pedia pelos cachorros mais velhos e feios. Levava eles para casa e os amava por anos. Quando Joe foi assassinado, ele deixou para trás um cachorro chamado Kitty, que esperou por ele no topo da escada. Joe também fazia coisas como jardinagem, alimentar gatos de rua, ensinar crianças autistas a praticar jiu-jitsu e trabalhar em um abrigo para pessoas em situação de rua. Ele acreditava que aqueles com menos deveriam ser tratados com justiça e apoiados, que pessoas negras e pardas não deveriam ser marginalizadas. Joe também era feminista. Ele se manifestou sobre o maltratamento das mulheres durante o início do movimento Me Too. Embora ele tenha sido escolhido como bode expiatório de um site considerado fetichista, ele estava nesse site para encontrar uma parceira que consentisse. Porque ele acreditava no direito da mulher à autonomia sobre o próprio corpo. E no controle dela sobre sua vida romântica e sexual. Joe não era apenas a caricatura descartável que diziam que ele era. Ele tinha um rosto. Ele tinha um nome. Ele tinha uma vida. Mas Brandon Banfield atirou no rosto dele. Manchou o nome dele e tratou a vida dele como descartável. Meu filho era um ser humano bondoso que tinha uma vida cheia de significado. Em contraste, Brandon será lembrado como um pai abusivo, o assassino brutal de sua esposa dedicada, compassiva e linda. E um assassino narcisista de um homem inocente. O legado do meu filho é de amor altruísta, enquanto o de Brandon é de maldade sem sentido. Eu nunca falei diretamente com Brandon e não vou falar hoje. Para mim, ele não é nada além do que acabei de dizer. Mas Joe, sim, Joe. Yes, Joe. Era alguém importante para mim. Ele era meu menininho, meu maior apoiador. E o homem que eu acho que era muito especial e inesquecível. Muito obrigada por me deixar dizer isso em voz alta e compartilhar um pouco do meu amor pelo Joe. E a perda que senti e sempre vou sentir. Ele fazia parte de mim. E eu nunca vou recuperar isso. Mas eu vou escolher viver com o espírito de luta dele
e com a voz dele na minha cabeça. Seja gentil com você mesma, mãe. Cuide melhor de você mesma, mãe. Te amo, mãe. Eu não vou te esquecer, Joe. Agora eu te ouço. Obrigada. Obrigada. Responda às perguntas do Sr. Carroll. Algum contra-interrogatório? Tudo bem, sem contra-interrogatório. Obrigada, senhorita Fisher. Sua próxima testemunha? Obrigada. Juíza, na próxima testemunha que eu tenho é Sanjita Ryan. Tudo bem. Há uma manifestação mais clara do Chick-fil-A, neste caso, de que a nossa política é válida? Sim, senhora. Oi, meu nome é Sanjita Ryan e eu sou a tia de... O jovem que conheci quando era pré-escolar, com uma mochila enorme e uma bolsinha rosa pequena, que se chamava Joey Nathan Ryan. E você tem algum depoimento para compartilhar sobre o que a perda de Joe significou para sua família? Tenho sim. Por favor, pode prosseguir. Olá, honorável juiz Ascarati, membros da equipe do Condado de Fairfax, membros da galeria, nossa família, família da Christine, amigos e membros da imprensa. Somos a família do Joe, pessoas que ele amava e que o amavam. Com exceção de termos falado uma vez na sentença da senhorita Pérez Magalier, permanecemos em silêncio desde que essa tragédia devastou nossa família há 3 anos. Juiz, agradecemos por ter ouvido nossas palavras em fevereiro. Escolhemos o silêncio por respeito às autoridades, ao Ministério Público e à família de Christine, cuja perda está além, muito além da imaginação. Christine foi tirada de nós por quem ela confiava para construir uma vida e criar um filho. Também permanecemos em silêncio porque Joe e Christine não foram apenas tirados de nós em 24 de fevereiro de 2023, mas também fomos repetidamente desrespeitados pelas mentiras calculadas dos réus. Deixe-me ser absolutamente clara. Isso não foi um momento de fraqueza, confusão ou perda de controle. Isso foi um ato deliberado e planejado, realizado por alguém que acreditava que poderia enganar o sistema e escapar da responsabilidade. E mesmo depois de tirar 2 vidas, o réu continuou mentindo para os investigadores, mentindo para o tribunal aqui, mentindo para sua filha e para a família dela e tentando manipular qualquer pessoa que o ouvisse. O que vimos não foi remorso, foi arrogância. Foi um esforço contínuo para reescrever a realidade a fim de se proteger. Isso importa porque mostra exatamente quem ele é. Ele não apenas nos tirou Joe e Christine. Ele tentou apagar a verdade sobre quem eles eram. E ao fazer isso, causou ainda mais sofrimento às pessoas que os amavam. Esse crime não tirou apenas a vida de Joe, tirou o lugar dele no mundo, tirou um filho, um neto, um irmão, um primo, um amigo, um cuidador. Ele tirou meu sobrinho Joe de propósito e deixou devastação. Todos os dias vemos o impacto dessa perda. A avó de Joe, Connie, que o criou desde que ele tinha apenas alguns dias de vida, agora vive com uma dor que só aumentou com o tempo. Ela esteve presente em todos os momentos importantes da vida dele: infância, escola, formatura, primeiro carro e até a vida adulta. E em retribuição, como Deirdre disse, Joe estava lá por ela. Ele construiu sua vida em torno do cuidado com os avós e garantindo que eles nunca estivessem sozinhos. Desde que ele faleceu, a saúde dela piorou. Ela não está aqui hoje. A ausência de Joe não é abstrata, ela é constante, visível e devastadora. Joe era gentil, amoroso e engraçado. Ele acreditava na bondade dos outros. Ele era um amigo, um cuidador e alguém que trazia luz para a vida das pessoas ao seu redor. Ele é profundamente amado, ele é lembrado, ele foi importante e ainda é.
O único consolo ao qual nos apegamos é este: o amor perdura. Ele vive nas histórias que contamos, na forma como carregamos Joe conosco e em como escolhemos viver nossas vidas daqui para frente. Hoje nós falamos, hoje encontramos nossas vozes e hoje nosso silêncio chega ao fim. Vamos passar nossos dias e nossas vidas dizendo o nome de Joe. Vamos levar adiante sua bondade, seu jeito brincalhão, seu amor e seu espírito. Sua ausência sempre será sentida. Sua cadeira continuará vazia em nossas reuniões, mas sua presença nunca nos deixará de verdade. Nós não perdoamos. Isso não foi um acidente. Isso foi uma decisão calculada, seguida por uma tentativa deliberada e contínua de fugir da responsabilidade e distorcer a verdade. Hoje, nós recuperamos a memória de Joe e Christine das mentiras, da manipulação e do homem que achou que poderia controlar a história deles, mesmo depois de tirar suas vidas. Ele não controla mais nada. Saímos daqui de cabeça erguida, não em silêncio, mas com propósito. Vamos honrar Joe e Christine, vivendo com a mesma bondade e amor que eles deram tão livremente. Obrigada por nos dar a oportunidade de sermos a voz de Joe e a voz de Christine. E obrigada pelo seu serviço à comunidade, Juiz Asgarati, enquanto se aproxima da sua aposentadoria. Que todos encontrem formas de amar mais e tornar o mundo mais gentil. Obrigada, em nome da família Ryan. Obrigada. Por favor, responda às perguntas dele. Carol, Sem contra-interrogatório aqui, tudo bem. e você pode se sentar. Obrigada. Certo, sua próxima testemunha. Essa foi minha última testemunha, tudo bem. Provas da promotoria. A defesa tem alguma prova? Sawyer. Tudo bem. Argumentação? Sim, senhora. Juíza, gostaria de esclarecer nosso pedido antes de iniciar meu argumento principal. Estamos pedindo uma sentença de prisão perpétua no processo FE 2024-666, na primeira acusação. Como sabemos, não é possível impor duas sentenças de prisão perpétua devido às duas partes do estatuto envolvidas. Quero deixar claro que é isso que pedimos ao tribunal e o motivo. Também peço ao tribunal que imponha os 3 anos exigidos pela quinta acusação neste processo. E no processo FE 2024-873, primeira acusação, estou pedindo que você o sentencie a 5 anos e não suspenda nenhum deles. Juíza, Brandon Banfield planejou e executou as mortes de 2 vítimas inocentes, sua esposa Christine e Joe Ryan, que era um estranho para ele. Ele planejou os assassinatos durante vários meses, contando com a ajuda de sua corré e amante, Juliana Pérez Magliavis. Ele planejou assassinatos cruéis e brutais, atirando na cabeça de Joe, esfaqueando Christine no pescoço várias vezes e instruindo Juliana a atirar em Joe uma segunda vez. Ele manipulou a cena do crime e mentiu sobre as circunstâncias das mortes, retratando Joe como um invasor violento, quando, na verdade, ele havia escolhido Joe a dedo como sua segunda vítima. Fingindo ser Christine online, procurando alguém com quem realizar uma fantasia de estupro fora do casamento dela. E nenhuma das versões chega perto da verdade. São mentiras. Christine era filha, irmã, mãe, enfermeira e amiga. Os pais, irmã, colegas e amigos dela contaram a vocês sobre Christine e sua importância na vida deles. Joe era filho, irmão, neto, tio, primo e um apaixonado por animais. A mãe dele, Deirdre, e os membros da família Ryan contaram para vocês o quanto ele é importante na vida deles. Essas famílias não poderão comemorar marcos importantes como formaturas, casamentos e festas de fim de ano com Christine e Joe. É importante lembrarmos também dos momentos intangíveis que essas famílias perderam. Christine foi morta antes da filha iniciar o jardim de infância. Christine nunca vai registrar o primeiro dia de aula da filha, participar do dia de esportes ou excursões escolares. Christine nunca saberá o que sua filha ama fazer. Será que ela vai jogar futebol, entrar para um time de natação no verão? Será que ela vai tocar um instrumento, ser uma garota do teatro? Será que ela vai ser uma artista? Christine não vai estar aqui para saber nada disso. Christine não vai estar aqui para oferecer à filha oportunidades para ajudá-la a descobrir o que ela ama. E Valerie não vai ter a orientação e o amor da mãe enquanto ela tenta descobrir quem ela é. Joe é amado pela família, que precisou enfrentar uma falsa narrativa que o retratava como criminoso violento. Ele era um cuidador amoroso em sua família. Ele cuidava do avô, da avó e da mãe, mudando-se de forma altruísta para ficar mais perto deles quando precisavam dele.
Ele amava e cuidava de animais negligenciados. Estava solteiro ao ser assassinado. Não vai se casar nem ser pai. Ele não vai formar sua própria família, nem criar novas memórias com a família que ele tem aqui hoje. Banfield e seu corréu são responsáveis pela perda sofrida pelas famílias de Christine e Joe. Nada pode reduzir a devastação deles. Nada do que fizermos ou dissermos trará Joe e Christine de volta às famílias. Esta sentença encerra o processo judicial, mas não põe fim à dor de ninguém. Por todos esses motivos, estou pedindo que você imponha cada minuto de prisão ativa que a lei exige e permite. O Sr. Banfield nunca mais deveria sentir o sol como um homem livre. Obrigada, senhor presidente. Argumento, senhor presidente. Obrigada. Meritíssimo, a defesa reconhece que o veredito do júri deixa muito pouca margem para discricionariedade, mas há alguns pontos que eu gostaria de argumentar em relação à argumentação da promotoria, assim como a narrativa que foi apresentada. A promotoria sustentou por anos a teoria de catfishing, meritíssimo, mesmo tendo as respostas acessíveis ao perito em informática forense. Nos bastidores, policiais tentaram mudar a opinião do perito e o detetive Miller, para seu crédito, resistiu. Na verdade, esse resumo executivo permaneceu igual, exceto pelo novo fato, o depoimento alterado do corréu. A promotoria fez um esforço significativo para diminuir o papel que a perícia digital desempenha nessas e em outras investigações. Eles nunca chamaram sua testemunha para o caso da promotoria, e a estratégia deu certo porque o júri viu isso como uma questão de credibilidade entre o corréu e meu cliente. Essa pergunta foi bem mais fácil para eles do que analisar provas digitais e outras evidências científicas. Ao transformar a questão em credibilidade, não houve necessidade de resolver perguntas como se o corréu não sabia como acessar as contas suspeitas. Quem acessou o laptop de Christine Banfield pelo menos 10 vezes quando Brandon Banfield não estava perto da casa ou do aparelho? Segunda pergunta. Como Christine Banfield não percebeu a autenticação em 2 etapas em seu celular pessoal que o corréu afirmou ter conseguido de Christine Banfield de forma sorrateira e depois devolvido? E, finalmente, em relação à perícia digital, como esse plano, de acordo com o corréu, foi executado em 23 de fevereiro, na noite anterior ao assassinato, com o laptop de Christine, enquanto em poucos minutos Christine acessava conteúdos do trabalho e também fazendo compras. Essas questões permanecem meritíssimo e cabia ao júri resolvê-las. Com relação à análise do padrão de manchas de sangue, ao colocar a credibilidade do código de 1 contra Brandon em questão, não houve necessidade de resolver questões como por que Joe Ryan tinha um ferimento na mão que teria segurado a faca. O médico legista confirmou isso. Por que encontraram o DNA de Joe Ryan sob as unhas de Christine Banfield? Por que o DNA e as impressões digitais de Brandon Banfield não estavam nos certificados de análise relevantes? Com evidências claras de que Joe Ryan forneceu a faca, por que não foi considerado que o DNA de Joe estava na junção da lâmina com o cabo da faca? E que o de Brandon Banfield não constava nesse item? Por que não consideraram que Joe Ryan acertou Brandon nas costas após ele ser baleado? E a análise de sangue mostra que era sangue de Christine Banfield, indicando que Christine sangrou nas mãos de Joe Ryan. E, por fim, meritíssimo, por que não ouvimos o Departamento de Polícia de Fairfax sobre quem era Joe Ryan ou outros policiais em relação ao caso da promotoria? A Corré, mesmo em seu depoimento e várias vezes antes disso, afirmou que nunca viu Brandon tocar o corpo de Joe Ryan. Meritíssimo, o júri já se pronunciou e devemos aceitar a decisão. E meu cliente está preparado para ser sentenciado enquanto essas e muitas outras perguntas permanecem sem resposta. Obrigado. Tudo bem, obrigado, senhor presidente. Senhor Banfield, por favor, levante-se. Senhor, há algo que o senhor gostaria de dizer neste momento antes que a sentença seja imposta? Sim.
Estou muito decepcionado com o sistema judiciário que falhou comigo, Christine, minha filha Valerie, os Bensons e toda a minha família. Fui condenado por um crime que não cometi. Na verdade, é impossível eu ter cometido, como apresentaram à promotoria, peritos e testemunhas. As falas da promotoria e testemunhas não condizem com as provas. Me tiraram o direito de defender minha família, minha casa e a mim mesmo. Esse é um direito protegido que todos aqui sabem ter. Meu direito foi negado. Estou sendo condenado por um conjunto de circunstâncias impossíveis. A teoria do catfish da promotoria foi imposta aos detetives. Os detetives discordaram da teoria do catfish, foram assediados, menosprezados e transferidos à força de seu departamento. 3 peritos forenses digitais concordaram que não havia catfish. Isso inclui o detetive de Fairfax, detetive Miller, o perito deles. Esta é uma citação do relatório dele. Os eventos se estenderam por um período de 46 dias, de 1/9/1923 a 22/4/1923. Não há sinal de que Christine perdeu o controle de seus dispositivos nesse período. Christine também aparece ativa nesses aspectos específicos ligados a ela durante os períodos relevantes. Christine também mostra um padrão de atividade em seus dispositivos nos períodos relevantes do ano anterior ao período. Isso incluirá a atividade consistente de e-mail e navegador entre as 23h00 e 01h00. Embora não detalhado, Desculpe. o relatório do detetive Miller foi enviado para revisão por pares na Universidade do Alabama. Essa é uma prática recomendada para a perícia digital. Holly Kennedy, da Universidade do Alabama, concordou com o processo do detetive Miller e com a conclusão de que não houve perda do dispositivo nem perda de domínio e controle durante esse período. Quando Juliana foi questionada sobre os detalhes do caso, ela não conseguiu verificar ou se lembrar das informações. Juliana não sabia a senha do celular de Christine, do laptop, da conta de e-mail, do Telegram ou das contas do FatLife. Ela nem sequer sabia o nome da conta de e-mail. Como ela poderia ter acessado sem nenhuma dessas informações? Juliana disse que escreveu mensagens, mas não soube apontar nenhuma que tenha escrito. Juliana disse que o Gmail foi criado no laptop, quando na verdade foi criado no celular. Depois disse que eu apaguei a autenticação em 2 etapas. O que nunca aconteceu, nunca foi apagado, nunca ficou oculto e ainda estava lá. O aplicativo Telegram também nunca esteve oculto, sempre esteve disponível no laptop da Christine. Nunca foi desinstalado nem reinstalado e sempre esteve disponível. Quando Juliana foi questionada sobre o e-mail, esta foi sua resposta. Não fui eu quem fez login, foi o Brandon quem acessou o e-mail. A pergunta foi reformulada, reenviada e repetida. Esta é sua segunda citação. Não fui eu quem fez login. A conta de e-mail foi acessada cerca de 10 vezes enquanto eu estava fora de casa. Isso inclui quando eu estava em Maryland, no FLETC, uma instalação governamental segura que exigia agendamento e verificação de identidade para entrar. Se Juliana não acessou, não entrou nessas contas de e-mail, mas elas ainda estavam conectadas, só há mais uma pessoa que poderia acessar essas contas, e essa pessoa é Christine. Também há 2 casos de login em que nem eu, nem Juliana estávamos em casa. Inclui a manhã de 24 de fevereiro, quando já havia saído para o trabalho e fui filmado no McDonald's, enquanto Juliana também já tinha saído. Os deslocamentos dela foram rastreados e confirmados por GPS, conforme registrado no celular. Ela tinha estacionado numa rua sem saída e o Apple Watch registrou seus passos saindo de casa. E pelo próprio testemunho dela, ela também afirmou que tinha saído de casa. No entanto, depois disso, o laptop foi acessado novamente. Sem dúvida, Joe Ryan trouxe a faca para minha casa. Meu DNA e digitais não estão na faca.
O DNA de Joe Ryan está na faca, bem na junção entre o cabo e a lâmina. O DNA está exatamente onde se espera para quem usa a faca com força. Isso é ainda mais comprovado pelo ferimento que está no polegar de Joe em sua mão. O médico legista confirmou o ferimento no polegar de Joe. Pode ter sido causado pela faca. Minhas mãos não têm ferimentos, nada indica que segurei a faca. O DNA do Joe também está debaixo das unhas do Joe Ryan. Desculpe, o DNA do Joe também está debaixo das unhas da Christine, indicando que ela tentou se defender dele. As mãos do Joe Ryan têm uma mistura do DNA do Joe e da Christine. Quando ele se levantou e me atingiu, foi transferido para trás da minha jaqueta. A declaração original da Juliana no dia 224 afirmava que eu nunca toquei no Joe. Ela repetiu isso tanto em suas 2 delações quanto no julgamento. A promotoria disse repetidamente que eu manipulei a cena e movi o Joe Ryan. Eu nunca saí do lado da Christine, eu só tentei prestar socorro a ela. Juliana disse que eu derramei sangue no Joe. Isso não corresponde às conclusões do médico legista nem do perito em padrões de sangue, que descreveram que essas marcas eram transferências e não gotas. Christine conseguiu ingressos para o zoológico e enviou para Juliana sem que houvesse pedido. Christine escreveu o zoológico no calendário e na agenda de Juliana. Só Christine poderia ter planejado o encontro em 24 de fevereiro. O encontro de Christine e Joe foi marcado com mais de uma semana de antecedência, mas só Christine poderia escolher o dia 224 por estar escalada para trabalhar. Ninguém mais saberia que esse dia estaria disponível. No dia 224, ela só tinha solicitado folga do trabalho para o dia 23 de fevereiro. E não avisara mais ninguém sobre sua folga até então. O Departamento de Polícia do Condado de Fairfax nunca investigou Joe Ryan de fato. Nenhum mandado de busca foi cumprido na casa dele. Apenas 2 mulheres foram entrevistadas sobre o relacionamento delas com Joe, e ambas disseram que se sentiam muito desconfortáveis com ele. Ambas decidiram não vê-lo mais. Uma delas ficou tão desconfortável que foi à terapeuta no dia seguinte. Estas são as palavras dela. Ela não conseguiu. Ela se sentiu tão deslocada, achou tudo sujo e sentiu que ele estava desconfortável com ela. Acho que só um amigo de Joe foi entrevistado. Ele afirmou que, em uma situação de confronto, Joe estrangularia ou sufocaria alguém. Isso condiz com o perfil de Joe nas redes, onde afirma ter estudado quebrar pescoços em Harvard. E para acrescentar a isso, onde Christine foi esfaqueada, no pescoço, pelo qual Joe parece ter uma certa predileção. Essas coisas são algumas das citações de outras pessoas, não minhas. Joe já havia cortado outra mulher anteriormente. Está nas próprias mensagens e palavras dele que ele demonstrava atração por isso. Separadamente, existem vídeos inteiros da corregedoria sobre esse caso. Então, ou o detetive Bryant ou o tenente Diageo está mentindo com base no que eles disseram no julgamento, porque o tenente Diageo recusou, Diageo negou ter dito que Juliana foi presa como inocente. Enquanto isso, o detetive Bryant disse que isso foi mencionado a ele por Diageo no vídeo da corregedoria. Ambos estão sob juramento, então um deles estaria cometendo uma violação díglio. Além disso, o detetive Nielsen afirmou que Juliana foi presa para fazê-la colaborar, e não foi apresentada nenhuma outra razão. Christine era uma pessoa maravilhosa e amorosa, como você ouviu de muitas pessoas aqui. Ela era uma enfermeira carinhosa e compassiva. Durante a Covid, ela se ofereceu para cuidar de muitas pessoas que estavam doentes e passando por dificuldades. Ela se inscreveu para turnos extras. Ela se inscreveu para trabalhar nas clínicas de vacinação. Ela cuidou da filha. Ela a matriculou em aulas de dança.
Ela esteve presente nos recitais. Eu a amava muito. Apesar do que pense sobre meus casos, nosso casamento funcionava para nós. Não era algo que eu queria terminar. Dizia-se a outras mulheres que eu nunca deixaria Christine. Sempre foi assim, sempre dito assim. Christine se importava muito com sua família e amigos. Não estou tentando diminuir de forma alguma o que foi a vida dela, o que foi a vida dela. Ela realmente era uma mãe carinhosa, uma esposa carinhosa, uma enfermeira amorosa. Mas eu não sou responsável pela morte dela. Essa não é uma faca que eu já tenha segurado na minha mão e eu nunca a esfaqueei. Obrigado. Tudo bem. Sr. Banfield, um júri de seus pares, após ouvir todas as provas, o considerou culpado da acusação número 1 da denúncia 2024-666 homicídio qualificado de 2 pessoas no mesmo ato ou transação. Eles o consideraram culpado da acusação 4 da denúncia 2024-666, homicídio qualificado de 2 pessoas em 3 anos. Acusação 5 da denúncia 2024-666, uso de arma de fogo na prática do crime, e acusação 1 da denúncia 2024-873, colocar uma criança em perigo. Segundo a lei da Virgínia, apesar de condenada por 2 acusações de homicídio qualificado, o tribunal só pode sentenciá-la por uma, que será a acusação 1 da denúncia 2024-666. O estatuto prevê prisão perpétua para essa acusação, agora a pena máxima no estado da Virgínia. Esse era nosso estatuto de homicídio capital até a Virgínia abolir a pena de morte em 2021. Você foi considerada culpada de crimes que 5 anos atrás levariam à pena de morte. Isso mostra a gravidade dos seus crimes e ações. A prisão perpétua é uma punição reservada para um número muito pequeno de pessoas. Pessoas que a sociedade decidiu que não devem mais ser livres. É uma sentença severa, mas neste caso é uma sentença justificada. Nos 18 anos em que estive no tribunal, vi centenas de réus aparecerem diante de mim e tive a árdua tarefa de sentenciar essas pessoas. Na maioria dos casos, as pessoas cometeram erros, enfrentaram transtornos de substâncias ou agiram com raiva, escolhendo a violência em um momento decisivo. Não eram pessoas más, mas fizeram escolhas terríveis e sofreram as consequências. Sentenciar nesses casos é difícil e isso pesa em mim, muitas vezes mesmo após a audiência. Só 2 vezes antes de hoje encontrei algo diferente na minha sala de audiências. 2 pessoas que não demonstraram nenhum remorso, calcularam e planejaram seus crimes violentos e deixaram muitas vítimas e devastação em seu caminho. Ao ouvir as provas deste caso e o seu depoimento, fica claro que estou mais uma vez diante desse mesmo tipo de maldade. Seu desprezo pela vida da esposa, que supostamente amava, é quase incompreensível. Maquinando por meses, um plano mestre envolvendo tantos elementos, incluindo engano e manipulação. Atraindo um homem inocente para sua armadilha mortal, seguindo após os assassinatos sem se importar ou pensar no impacto sobre a filha de Christine, a vítima trágica e não mencionada de seu comportamento. Você não só tirou a mãe dela, como a colocou no centro do horror que causou. Ela é jovem agora, mas um dia ela vai entender quem você realmente é e vai entender o que você tirou dela, que é tudo. A perda da mãe, que nunca fará parte da vida dela enquanto ela cresce, da família e da segurança em que vivia. Tudo isso se perdeu por seu comportamento calculista e egoísta. É impossível compreender o que Joseph Ryan sentiu ao ver você entrar na sala, ser baleado na cabeça, ficar cego e ouvir você instruir o Correl a atirar nele novamente. E Christine, imaginar os pensamentos finais dela ao pensar inicialmente que você estava lá para salvá-la do que ela achava ser um ataque brutal e então ver você sobre ela, esfaqueando-a repetidas vezes com uma faca no pescoço. A realização final dela de que tudo isso era obra sua. E nos últimos momentos pensando na filha. A sentença que dou hoje reflete a lei e o julgamento da comunidade. O júri não achou seu depoimento convincente. Seu depoimento mostra ao tribunal que você ainda se considera o mais inteligente da sala. Seria de se esperar que um dia você fosse atormentada pelo que fez com Christine, Joe, a filha de Christine e suas famílias, mas nada indica que isso vá acontecer. A crueldade, o cálculo e a desumanidade deste caso revelam algo mais profundo que raiva ou impulso.
Isso reflete o mal e é por isso que não sinto nenhum peso e não hesito em sentenciá-la à prisão perpétua. Na acusação número 1 de homicídio qualificado de 2024-666, eu a sentencio à prisão perpétua no presídio pelo resto de sua vida natural, sem possibilidade de liberdade condicional, sem benefícios por bom comportamento, créditos de sentença ou qualquer tipo de liberação condicional. Na quinta acusação de 2024-666, uso de arma de fogo na prática de um crime. Sentencio-a a 3 anos de prisão, período obrigatório e sem possibilidade de suspensão. Por lei, mais 6 meses de suspensão para liberdade condicional pós-liberação são incluídos, mesmo sendo nulos, pois devem constar na sentença. Na acusação do processo 2024-873 por colocar uma criança em perigo, sentencio-a a 5 anos de prisão. Por lei, mais 6 meses de suspensão para liberdade condicional pós-liberação são determinados, o que é nulo neste caso, mas deve constar na sentença. Estas sentenças são consecutivas, uma após a outra. Por ter sido condenada por crime grave na Virgínia, seu DNA será coletado e enviado ao banco de dados da Polícia Estadual da Virgínia. Esta é a decisão do tribunal. Alguma dúvida, Sr. Carroll? Alguma dúvida? Não, meritíssima, mas o Ministério Público tem outro pedido, se permitir. Sim, senhora. O Ministério Público solicita que uma das condições da sentença impeça o réu de contatar a filha, Valéria. Isso foi solicitado por sua guardiã ad litem, terapeuta e advogada. Entendo, mas sem liberdade condicional, como cumprir ordem de não contato? Juíza, acho que com 6 meses de acompanhamento pós-liberação, a mesma medida, mesmo que não haja probabilidade desses 6 meses serem realmente impostos, eles estão suspensos sob a condição exigida por lei. Essa condição funcionaria de modo similar. Mas isso só funcionaria para essas sentenças, correto? Isso está correto. Não faz sentido impor ordem de restrição se já o condeno à prisão perpétua. Certo, meritíssima. Farei o pedido. Tudo bem, só preciso negar esse pedido. Obrigada. Certo, Sr. Banfield. O senhor tem o direito de apelar da decisão deste tribunal. O senhor deve registrar sua apelação dentro de 30 dias após a ordem final deste caso. Pelo que entendi, o Sr. Carroll não irá representá-lo na apelação. Isso está correto, Sr. Carroll? Certo. Então, Sr. Banfield, o senhor deseja contratar seu próprio advogado ou quer que o tribunal lhe nomeie um advogado? Ainda não foi decidido. Nomear. Bem, eu vou nomear um advogado para o senhor agora. Se mais tarde o senhor decidir contratar seu próprio advogado, pode fazer isso, tudo bem, senhor? Como o Sr. Carroll avisou suas intenções antes, minha assistente achou um advogado nomeado pelo Tribunal de Apelação para assumir seu caso. O tribunal nomeou Brandon Sloan como advogado de apelação. As transcrições do julgamento, solicitadas em maio, já devem estar disponíveis para análise do advogado. Então não deve haver nenhum atraso no seu recurso, tudo bem? Tenho certeza de que o Sr. Sloan virá vê-lo nos próximos dias. Tudo certo, senhor? Sim. Há mais algo sobre isso? O senhor está sob custódia da autoridade policial. Obrigada. Senhorita Gill, farei um intervalo de 10 minutos e depois volto para terminar o restante da pauta de sentenças, está bem? Mais alguma coisa, senhorita Sands? O tribunal está em recesso.